Oi, tudo bem? Como eu prometi, eu voltei pra falar sobre o zíper invisível e eu tô muito contente de estar conseguindo gravar porque eu falei que eu queria voltar com o canal a milhão e... vamos lá! O vídeo do zíper invisível foi muito pedido, já tem muito tempo que eu quero fazer, muito tempo mesmo. Eu já falei bastante aqui do zíper comum, mas não tinha nenhum vídeo específico do zíper invisível, então é hoje. Se você é iniciante, se você nunca costurou muito, se você nunca pregou um zíper invisível, eu acho que esse vídeo vai te ajudar. Porque eu vou mostrar como eu coloco o zíper tanto numa peça de roupa, tipo um vestido, uma saia, uma blusa, ou numa almofada, que é bem simples. Então pra quem já costura, eu acho que talvez não tenha muita novidade, mas pra quem tá começando pode ser bem legal. Então vamos lá. Pra quem não conhece o zíper invisível, é esse daqui. Esse é o lado dianteiro. E as características dele você tem o cursor aparente e a ausência de dentinhos. Por isso que o zíper é invisível, os dentinhos ficam na parte de trás. Eu vou mostrar o avesso pra vocês. Ó, no avesso você vê os dentinhos e não vê o cursor. É um modelo de zíper bem comum, é muito fácil de encontrar, ele não custa caro. Então se você não tem, sugiro comprar uns dois pra tentar colocar, fazer um teste, depois pôr numa roupa. Então você já viu o zíper e agora eu vou mostrar pra vocês os pezinhos que eu tenho. Esse primeiro pezinho é o pezinho universal. Ele serve em qualquer máquina, tem um furo centralizado e embaixo tem dois espaços de encaixe do zíper. Esse aqui é um outro modelo que eu tenho, mas ele não encaixa na minha máquina porque eu preciso da haste de encaixe. Mas ele serve nas máquinas que eu deixei lá no Brasil, as minhas outras máquinas. Então eu trouxe ele comigo porque eu também gosto muito desse pezinho. Então depois eu vou comprar a haste e vou passar a usar esse também. Eu fico com duas opções, tanto o universal quanto esse mais baixinho. Esse mais baixinho você encontra também nele na opção de metal. É bem legal porque ele dura bastante, né? Acho que dificilmente vai estragar um pezinho de metal. E eu já vi por aí gente colocar o zíper invisível com o pezinho de zíper normal. Eu confesso que eu não gosto muito porque o pezinho de zíper dá um acabamento perfeito pro zíper invisível. E quando eu tô trabalhando com o pezinho de zíper comum, eu acho que ele não fica tão bom. Mas assim, é uma questão de gosto, é que eu prefiro não usar, eu prefiro usar o pezinho certo, mas dá pra fazer, só que eu vou mostrar da forma, né, mais correta, que seria com o pezinho adequado. Mas eu utilizo sim o pezinho de zíper comum para dar um acabamento que eu vou mostrar lá no final do vídeo. E pra quem não tem o pezinho, você encontra em qualquer lojinha. Esse último de plástico eu comprei recentemente no Brás, eu não paguei nem R$5, ele foi barato. E esse outro universal, mais alto, ele é um pouquinho mais barato ainda, mas assim, nessa faixa, R$4, R$5 você encontra em qualquer lojinha. Já mostrei o zíper, já mostrei os pezinhos. Agora eu vou preparar a máquina. E olha que bonitinha essa outra máquina que eu vou usar hoje. Primeira coisa a fazer é trocar o pezinho, porque a máquina tá com o pezinho de costura comum e eu vou usar o de zíper invisível. Então eu vou começar a fazer a troca. É bem simples, eu só preciso soltar este parafuso que está aqui na lateral, tirar o pezinho e encaixar o pezinho universal. Ou encaixe o pezinho que você tiver. E uma coisa muito importante, você vai perceber que o pezinho tem um furo central. É importante que a agulha entre nesse furinho. Ou seja, se ela estiver deslocada para a direita ou para a esquerda, não vai dar certo, né? Ela não vai entrar no furo e vai o quê? Quebrar a agulha. E você não quer quebrar a sua agulha. Então vai lá na sua máquina e verifique se a posição da agulha está certa. Ela tem que estar centralizada. Olha, agora ficou certinho. Assim a gente não tem risco nenhum de quebrar a agulha. Próximo passo eu vou encher a bobina e eu vou usar uma linha de cor diferente para facilitar a visualização de vocês. No geral, eu costuro o zíper com a linha da cor do zíper e do tecido da peça. Vou passar a linha na máquina.
E depois que eu fiz a passagem da linha, eu peço a linha de baixo normalmente. Veja, eu estou com as duas linhas na minha mão juntinhas. Eu sempre jogo as linhas para trás, porque na hora de começar a costura é importante que a linha esteja para trás da máquina para que o ponto já engate, não fique fazendo aquele bololô de linha logo no começo. Se a sua costura está fazendo muito bololô é porque essa linha não está esticada para trás, então estica ela, que aí o ponto vai ficando sempre mais bonitinho no começo. Então vamos começar a costurar. Primeira coisa, a gente vai trabalhar com o lado direito do zíper, no direito do tecido. Então você vai colocar direito com direito, lateral com lateral. É importante que as laterais estejam juntinhas e alinhadas. E aí você pode utilizar alfinetes. Como eu já me acostumei a colocar sem, eu não uso, mas você pode alfinetar para deixar o zíper bem certinho. O zíper invisível é sempre costurado aberto, porque assim a gente pode encaixar o dentinho dentro da cavidade do pezinho. Como saber se o lado está certo ou se o lado está errado? A agulha tem que ficar do lado dos dentinhos para o lado do final do tecido. Se a agulha ficar do lado de lá, ou seja, do lado que mais tem tecido sobrando, ele não vai costurar seu zíper, vai costurar fora do zíper. Então, o dentinho tem que ficar dentro dessa cavidade que tem no pezinho e a agulha tem que pegar bem do lado. É por isso que esse pezinho dá a costura perfeita para o zíper invisível, porque ela coloca a agulha na posição mais certinha possível. Só que aqui tem um truque, vou falar dois truques muito importantes. A primeira, se você prestar atenção, no começo do zíper tem um plastiquinho meio duro que é o finalizador em cima, né? Você fechou, ele vai parar nesse plástico. Se você colocar o pezinho pra cima dele, quando você começar a costurar, o pezinho parece que ele não anda por conta desse plástico. O que você faz? Encaixa o pezinho bem em cima dele, porque aí você começa a costurar, volta e retrocessa uns 3, 4 pontos. Então pensa, a máquina já pegou ali na parte mais grossa, costurou pra trás e na hora que ela for pra frente ela engata a costura. Então essa é a primeira dica. E a segunda dica é que depois que você encaixou o pezinho no zíper e consequentemente no tecido, você abre esses dentinhos para que a agulha pegue bem na lateral dele, deixe a costura bem apertadinha. Assim, quando a sua peça fica pronta, você não vê a lateral do zíper, os dentes ficam todos embutidos. Quando chegar aqui embaixo, é só dar um retrocesso simples. Não tem erro, né? Começou a costurar, volta e retrocessa, segue até lá embaixo. Olha como o avesso fica bonito. Eu coloquei uma linha de cor diferente para facilitar a visualização, mas você vai enxergar que o ponto ele fica bem retinho e fica bem bonito. Agora o outro lado. Para costurar o outro lado do zíper, eu costumo esticar o tecido e levar o zíper até a parte que eu quero costurar. Por que eu tô falando isso? Porque se você ficar mexendo com o tecido e zíper, tecido encaixar de qualquer jeito, ele pode ficar torcido. Uma vez na vida alguém pode acabar fazendo isso, então eu gosto de dar essa informação de estica a peça e leva o zíper até lá. E a regra vai ser a mesma. Eu vou utilizar lateral com lateral, mantenho a parte de cima com a parte de cima, encaixo o pezinho bem perto daquele plastiquinho. Se você quiser, alfinete tudo, porque vai facilitar para quem está começando. E costura retinha. Começa com retrocesso e segue no comprimento do zíper. Então vamos lá. Para costurar o outro lado do zíper, eu vou utilizar também o outro lado do pezinho.
Então eu vou encaixar o zíper aqui no cantinho direito. Coloco a agulha próximo daquele plástico. Se tem alfinete no começo, já retira. Dá o retrocesso. Tá vendo que eu puxei a linha aqui no comecinho? Se você tiver dificuldade de dar os primeiros pontos, pegue a linha após o retrocesso e dê uma puxadinha. Ela ajuda na tração da máquina. E siga costurando. Dando o retrocesso bem no final. Não é difícil, né? A questão é que pede só treino. Então eu sugiro ter sempre alguns zíperes em casa para testar e nos primeiros colocar com um ponto grande da máquina, tipo 3,5 ou 4, porque é mais fácil de desmanchar. Se você colocar o ponto muito apertado, tipo 2, quando você vai desmanchar para fazer mais uma vez, para treinar mais uma vez, que é super importante, a costura fica tão apertada que te dá muito trabalho. Então põe um ponto grande, tipo 3,5, e aí na hora de desmanchar você vai ganhar mais agilidade, aí você faz um segundo, um terceiro, daqui a pouco o zíper tá, ó, lindo. Agora uma coisa que eu vou falar pra vocês de experiência de colocar zíper invisível. O que acontece? O primeiro lado sempre fica mais bonito que o segundo. Não me pergunte o porquê, eu vivo isso há anos, anos e anos e sempre acontece. Eu vou voltar aqui na tela a cena que eu fiz anteriormente, porque eu nem mudei isso, porque eu sei que isso ia acontecer, então eu queria mostrar pra vocês. Vocês vão perceber que um lado o tecido tá bem esticadinho, e no outro tá levemente enrugado, dá pra ver? Não me pergunte por que fica assim, mas em 90% dos zíperes que eu coloco, eles ficam assim. E eu já vi um monte de gente reportar essa mesma dúvida, né? Por que meu zíper fica um lado enrugado e o outro não? Gente, não sei. Mas como é que a gente conserta isso? Eu geralmente coloco um lado direitinho, do jeito que eu mostrei aqui no vídeo, e no segundo eu seguro um pouquinho o tecido. Mas não é segurar de que força, né? O tecido não vai andar, não é. É só dar uma leve tensão no tecido e manter o zíper bem certinho do lado, né, na lateral, porque daí você dando essa leve tensionadinha, o tecido não enruga. Mas é super comum enrugar. Até em tecidos mais encorpados ele enruga. Então, um lado eu costuro tranquila, mas o outro eu dou uma leve seguradinha porque ele enruga, é bem comum. Uma outra dica, se você está trabalhando com tecidos muito finos, muito leves, tipo uma seda, um organza, né, coisas muito fininhas e molinhas, eu sugiro pegar uma entretela de malha bem fininha, cortar uma faixa comprida no tamanho do zíper, uma faixa de mais ou menos 1 centímetro, vai ficar parecendo um durex, e aí você coloca exatamente no lugar que você vai encaixar o zíper. Por quê? Essa entretela vai dar um pouquinho mais de estrutura pro tecido e aí a colocação fica mais fácil, porque quanto mais fino o tecido, quanto mais leve, mais difícil é colocar o zíper invisível. Num tecido mais estruturado, igual tricoline ou uma sardinha ou até um algodão cru, é facinho, mas em tecidos muito moles, tipo dessa minha blusa, dá pra ver que ele é bem fininho, isso aqui é uma seda, ele é muito leve, dá um pouquinho de trabalho. Então você pega uma entretela bem fininha, até vende entretela assim, eu já vi pra vender, em vários lugares tem. Ela parece um durex, só que é uma entretela mesmo, aí você cola. Mas quem não tem pra comprar, corta ali uma tirinha assim, bem compridinha, cola no lugar da entretela que vai ajudar muito no tecido fino. Agora, opções de finalização. Ó, nessa peça eu só coloquei o zíper pra mostrar pra vocês, então não dei nenhum acabamento. Mas, se você estivesse fazendo uma almofada, essa parte de cima, que é onde acaba o cursor, sobra ali 1,5 cm mais ou menos, e o mesmo acontece embaixo.
que você faria se você estivesse fazendo uma almofada? A costura de cima e de baixo da almofada já ia fechar isso daí. Então você vê aonde acabou o dentinho do zíper, né, que é até onde ele sobe tudo, e aí você passa uma linha reta a partir daquela parte e depois dá um zigue-zague ou um overlock na parte de cima, ou mesmo coloca um viés. O mesmo para a parte de baixo. Acabou o zíper, é onde você vai ter que continuar a costura reta para fechar a sua almofada. Essa é uma opção, tá? Agora, quando você está fazendo, por exemplo, uma blusa, um vestido, uma saia aqui, você coloca o zíper em um pedaço e depois o tecido continua, né? Você tem que fechar aquele tecido. Aí sim, entra o pezinho de zíper normal, esse pezinho mais fininho que geralmente vem na máquina, e ele é quem me ajuda a fazer esse acabamento. Então o que eu faço? Eu troco o pezinho da máquina e coloco a agulha exatamente no último ponto onde foi o retrocesso. Por quê? Encaixando no retrocesso eu vou seguir em linha reta 1 centímetro, que é a margem de costura normal, e vou fechar aquela parte de baixo. Então, trabalhando com esses pezinhos que são mais fininhos, que tem essa cabeça fininha, eu consigo encaixar a agulha no lugar onde eu quero e tenho autonomia, né, para seguir completando a linha que eu já tinha costurado. O que você precisa sempre pensar? Que o ponto tem que ficar exatamente onde você deu o último, que foi o retrocesso do zíper, né, o último ponto dele, e aí você segue naquela mesma direção. Assim a sua peça fica bem bonitinha. Eu vou mostrar aqui o lado direito de como ficou a minha e vou mostrar uma coisa que aconteceu e eu não arrumei pra vocês verem também. Dá pra ver que ficou um pouquinho aberto? O ponto tá um pouquinho solto? Então, se você não caprichar no retrocesso na hora de começar, né, se você falar, ah, eu já tinha dado retrocesso no zíper, eu não vou dar outro aqui não, você precisa dar, porque se você não dá esse retrocesso agora, esse ponto pode começar a abrir. Aí você tem uma peça toda bonita, com um zíper bem colocado, mas bem no final do zíper tá ali, meio abertinho, meio frouxo. Então volta ali, capricha no retrocesso e segue a costura. Então, opções de acabamento. Acabamento pro zíper, tá? Não pra sua peça. O que você pode fazer? Fazer um zigue-zague unindo o zíper com o tecido, né? Que eles estão bem juntinhos, usando uma linha da cor do zíper. Você faz zigue-zague na extensão toda, tanto de um lado quanto do outro, e vai ficar bom. Não vai desfiar, o zíper vai ficar preso e tal, é uma opção. A segunda opção, que é a mais bonita e que eu mais gosto, mas também é a mais trabalhosa, é colocar viés na lateral. Então eu utilizo esse viés de cetim aqui, ó, que ele é mais fininho. Dá pra ver? Esse viés ele tem 1 centímetro, então quando eu dobro ele fica meio, aí ele fica bem delicado e fica bem bonito. Geralmente eu faço isso em roupa e pra quem nunca viu como eu coloco um viés, tem tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu coloco. Não muda muito, né? Ele só vai, a única diferença que tem é que eu tô fazendo uma coisa circular, então eu fechei o viés inteiro. Mas o processo que eu coloco é o mesmo. Eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem como eu coloco o viés. Então a segunda opção é isso, é colocar viés na extensão toda do zíper e aí quando você abre a sua peça ela tá lá embutida com viés e fica bem bonito. É a parte que eu acho que fica mais legal, que é você abrir a peça e achar que ela tá muito bem acabada. Dá trabalho? Dá trabalho, mas fica, ó, lindão. Ó, uma última coisa, tá vendo que meu dentinho começa bem aqui? Então eu tenho nesse caso uma sobra aqui de quase 2 centímetros aqui em cima. O que você pode fazer? Cortar esse 2 em 1 centímetro. Gente, é cortar só a metade, não é tirar tudo. Não é cortar o zíper bem em cima do dentinho, senão você não tem espaço para fazer acabamento. Por quê? Pensa comigo, eu tô colocando, vamos supor, um zíper numa blusa. E aí o zíper vai subir, vou usar aqui a frente da minha como amostra só. O zíper vai subir até aqui, né? Então eu preciso que o cursor acabe aqui em cima para ficar bem fechadinho. Só que eu tenho que lembrar que eu ainda tenho aqui na parte da peça 1 centímetro, que é o fechamento dessa parte de cima. Então esse 1 centímetro que eu tirei pra fora, que eu descartei, vai embora. E o 1 centímetro que voltar vai encaixar exatamente nesse 1 centímetro daqui. Então quando eu costurar aqui a parte de cima, ele vai ficar bem bonitinho. Eu faço isso sempre? Quase sempre. Não em 100% das vezes. Por quê? Quando eu tô trabalhando com um tecido mais grosso,
Se eu apenas virar essa sobra, que aqui tem quase 2 centímetros, ele dá muito certo. Então eu não corto, eu deixo ele aqui. Mas com tecidos fininhos, quando eu dobro, ele fica meio estranho, fica um bololô ali que eu não acho bonito. Então eu corto em um. Nunca corta rente ao dentinho, porque vai ficar feio. Sabe por que fica feio? Porque na hora que você termina de costurar o zíper, ele fica saindo os fiapos que você cortou e fica horroroso. Eu tô falando isso porque eu já cortei algumas vezes e acho que fica uó. Eu fui vendo que cortar 1 centímetro a mais é mais seguro, ou deixar ele inteiro e dobrar para tecidos grossos funciona também. Então assim, depois de você colocar muito zíper para testar, começa a pensar nisso. Lembra da sua margem de costura, de onde vai finalizar a peça, né? No caso eu usei aqui como demonstração. E lembra que se você tem 1 centímetro aqui, você pode ter a partir do dentinho do finalizador 1 centímetro para cima. Que aí quando você for encaixar o zíper na sua peça, o acabamento fica assim, lindo, perfeito e você vai ficar muito feliz, porque eu acho que seu zíper vai ficar bem bonito também. E mais pra frente eu vou fazer mais um vídeo mostrando como eu embuto o zíper invisível numa peça de roupa forrada. Eu já mostrei aqui numa saia, mas quando eu chegar na parte das modelagens de roupa, eu vou fazer as blusas e aí eu vou embutir zíper e aí eu vou mostrar também como eu dou esses outros acabamentos, tá bom? Ah, é isso! Falei muito! Falo muito, né? Mas eu acho que eu dei todas as dicas que eu queria. Eu projetei esse vídeo com muito cuidado, eu capturei as imagens com bastante cuidado também, porque eu queria que além de bonito, que ficasse um vídeo também muito didático, para que ajudasse, principalmente a quem tá começando. Então se você gostou, não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever no meu canal. Eu tô começando a preparar uma série de vídeos de modelagem que vai ficar super bacana, só que né, eu estou fazendo, tudo demora, eu acabo tendo muito cuidado para fazer as coisas que eu faço, então eu não consigo fazer vídeos de modelagem assim do dia pra noite, mas eu estou fazendo e eu acho que vai ficar bem bacana. Quando o canal chegar a 40 mil inscritos eu vou começar a soltar esses vídeos, que eu acho que até lá dá tempo de eu fazer tudo, gravar e editar, então acho que é um tempo pra mim e pra vocês. Então, por favor, me ajudem, inscrevam-se no canal, chamem a mãe, o pai, a tia, o irmão, as amigas que gostam de costura e artesanato pra seguir aqui. E é isso, não deixa de dar o seu like. Ah, eu queria muito pedir uma coisa, eu nunca peço nada a vocês. Eu queria pedir muito um favor, eu vou deixar um link aqui embaixo, é o link daquele site Airbnb, é o site onde você aluga apartamentos quando você viaja, sabe? É bem legal, eu já usei algumas vezes e acho muito bacana. E você também pode alugar o seu imóvel, sua casa, enfim. O que acontece? Quando você se cadastra usando esse link que eu vou deixar aqui embaixo, na sua primeira compra você ganha um desconto, que se eu não me engano é de R$66, é um desconto bom, né? Só que ele só funciona se você se cadastrar por esse link. E eu preciso que algumas pessoas se cadastrem, porque eu quero tentar fazer uma promoção deles, mas ai, preciso de cadastros. Vocês me ajudem? É só entrar lá e se cadastrar. Se cadastrem usando esse link, que aí quando vocês também fizerem sua compra, que não tem data de validade, não precisa ser hoje ou amanhã, seja lá quando você viajar, você vai ganhar esse desconto, tá? Por favor, é isso. Volta aqui pra ver o próximo vídeo, inscreva-se no canal. Quem tiver dúvida sobre o zíper invisível, deixa aqui embaixo que eu respondo, tá bom? Ah, e sobre o último vídeo do botão imã, eu já respondi as perguntas lá, mas algumas pessoas me passaram perguntas bem interessantes que eu vou responder no Insta Stories. É só entrar lá no meu Instagram, clica na minha bolinha lá do meu rosto que você vê os vídeos que eu vou tirar as dúvidas lá também, tá bom? É isso, até mais, tchau!